Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Estamos nessa série de reflexões a respeito do Evangelho de João. O tema deste devocional é Venham as Águas. E nós estávamos falando sobre o chamado dos discípulos desde sexta-feira passada. E hoje eu quero falar sobre algo muito importante de duas pessoas que foram chamadas para serem discípulos de Jesus, e uma delas em especial é Natanael. Então hoje nós vamos ver capítulo 1, versículos 43 a 51, que diz assim: No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia e encontrou Filipe, a quem disse: Siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, a cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, o filho de José. Então Natanael perguntou: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? E Filipe respondeu: Venha ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: Eis um verdadeiro israelita em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: Da onde o Senhor me conhece? E Jesus respondeu: Antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou: em verdade lhe digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aqui temos então o chamado de Filipe e Natanael. O Senhor andou então rumo ao norte para a região conhecida como a Galileia. E ali então ele encontra Filipe e o convida para ser seu discípulo. E ele diz apenas uma palavra: segue-me. Essas palavras são notáveis por causa de quem falou e do privilégio que oferecia. O Salvador ainda está proclamando este convite tão simples, mas ao mesmo tempo tão sublime a todos os homens, em todos os lugares. Siga-me. Em Betsaida era uma cidade à margem do mar da Galileia. Poucas cidades no mundo já foram tão honradas. O Senhor realizou ali alguns dos seus poderosos milagres, como nós vemos em Lucas, capítulo 10, versículo 13. Foi a cidade natal de Filipe, André e Pedro. Mesmo assim, rejeitaram o Salvador, e como resultado ela foi destruída de tal forma que agora nem podemos dizer exatamente o lugar aonde ela estava situada. Filipe queria compartilhar a sua alegria recentemente adquirida com outras pessoas. Então ele foi e encontrou a Natanael. As pessoas recém-convertidas são as melhores ganhadoras de almas. A sua mensagem foi simples e objetiva. Ele conta a Natanael que encontrou o Messias, predito por Moisés e os profetas, Jesus, o Nazareno. Na realidade, a sua mensagem não foi totalmente correta. Ele descreveu Jesus como um filho de José, como nós vimos. Jesus, é claro, nasceu da Virgem Maria e não tinha um pai biológico. José adotou a Jesus e assim, então, se tornou seu pai legítimo, embora não fosse o seu verdadeiro pai. Natanael teve problemas. Nazaré é uma cidade desprezada da Galileia. Parecia impossível a ele que o Messias viesse em uma região tão medíocre. E com isso ele expressou a pergunta que tinha na sua mente. Mas Filipe nem discutiu. Ele sentiu que a melhor maneira
de enfrentar objeções seria apresentar os homens diretamente ao Senhor Jesus. Uma lição valiosa aos que estão procurando ganhar outras almas para Cristo. Olha, não discuta, não se ocupe em discussões prolongadas, simplesmente convide os homens a vir e ver. O versículo 47 nos mostra que Jesus sabia todas essas coisas. Sem conhecimento prévio de Natanael, ele declarou que se tratava de um verdadeiro israelita em quem não havia trapaça, nem dolo, nem fingimento. Jacó ganhara uma reputação por usar maneiras de negociar que não eram totalmente honestas, mas Natanael era um israelita em quem não havia nada de Jacó. E você? Natanael ficou surpreso que uma pessoa totalmente estranha tenha falado com ele como se já o conhecesse. Aparentemente, ele estava escondido quando estava sentado debaixo da figueira. Sem dúvida, os galhos da árvore se projetavam e a folhagem ao redor o escondia da vista. Mas Jesus o viu, ainda que ele estivesse tão escondido. Talvez tenha sido o poder do Senhor Jesus em vê-lo quando estava fora da visão humana que convenceu Natanael. Ou quem sabe esse conhecimento foi lhe dado de maneira sobrenatural. De qualquer modo, ele agora sabia que Jesus era o Filho de Deus e também o Rei de Israel. O Senhor dera então a Natanael duas provas de que era o Messias. Ele descreveu o seu caráter e viu Natanael quando nenhum outro olho o podia ver. Estas duas provas foram o suficiente para Natanael e ele creu. Mas agora o Senhor Jesus promete que ele viria provas maiores do que aquelas. Sempre que Jesus apresenta algo com as palavras em verdade, diz em verdade, que é literalmente amém e amém, que assim seja, ele estava dizendo que é algo muito importante. Aqui ele deu a Natanael uma ilustração de um tempo no futuro, quando ele voltará para reinar sobre a terra. O mundo então saberá que o filho do carpinteiro que viveu numa Nazaré desprezada era verdadeiramente o Filho de Deus e o Rei de Israel. Naquele dia, o céu se abriu. O favor de Deus descansara sobre o rei enquanto ele reinar, com Jerusalém como sua capital. É provável que Natanael estivesse meditando na história da escada de Jacó, descrita lá em Gênesis 28:12. Aquela escada, com os seus anjos subindo e descendo, é uma figura do próprio Senhor Jesus Cristo, o único meio de se aproximar do céu. Os anjos de Deus subirão e descerão sobre o Filho do Homem. Os anjos são os servos de Deus, viajando com chamas de fogo e a seu serviço. Quando Jesus reinar como rei, esses anjos viajarão para lá e para cá entre o céu e a terra, cumprindo a sua vontade. Jesus estava dizendo a Natanael que ele virá somente a uma pequena... O que ele viu era somente uma pequena demonstração de seu messianismo, pois no reino futuro de Cristo, ele verá o Senhor Jesus totalmente revelado como Filho de Deus ungido. Então, toda a humanidade saberá que alguém bom realmente saiu de Nazaré. Que seja assim também conosco, que possamos ser chamados de discípulos do Senhor, sem fingimento, sem dolo, sem engano e sem mentira. Que o Senhor abençoe você, que o Senhor lhe dê a sua paz e resplandeça o rosto dele sobre você e sobre a sua família. Amanhã nós daremos continuidade a essa meditação, falando a respeito do primeiro milagre de Jesus. Que Deus abençoe vocês e
Até amanhã!